A mente que se oculta por trás do sistema. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:9-32. Nosso Senhor Jesus pronuncia estas palavras em um ponto-chave de seu ministério. Ele entrou em Jerusalém apertado por multidões entusiásticas, porém, quase que de imediato falou em termos velados sobre sacrificar sua vida, e a isto os céus deram sua aprovação pública. Agora ele surge com esta grande afirmação dupla. O que, perguntamo-nos, pode ter essa afirmação transmitido àqueles que o tinham aclamado, saindo para encontrá-lo e acompanhando-o de volta a casa? Para muitos deles as suas palavras, se tiveram algum significado, devem ter soado como uma total inversão de suas esperanças. Na verdade, os de maior discernimento chegaram a ver nelas uma previsão das reais circunstâncias de sua morte como um criminoso. Versículo 33. Embora seu pronunciamento destruísse uma série de ilusões, ofereceu em lugar delas uma maravilhosa esperança, sólida e segura, pois anunciava uma mudança de domínio, muito mais radical do que até mesmo os próprios patriotas judeus esperavam. E a expressão contrasta acentuadamente com o que a precede, assim como aquele a quem ela identifica está em contraste com seu antagonista, o príncipe deste mundo. Através da cruz, através da obediência até a morte, daquele que é o grão de trigo de Deus, as leis deste mundo, baseadas no medo e na coação, estão para terminar com a queda de seu orgulhoso soberano. E com sua volta novamente à vida, surgirá no lugar delas um novo reino de justiça, caracterizado por uma livre aliança dos homens com ele. Com cordas de amor, seus corações serão levados para longe de um mundo sob julgamento, para Jesus o Filho do Homem, o qual, embora tendo sido levantado para morrer, por esse mesmo ato foi levantado para reinar. A Terra é o cenário dessa crise e de suas terríveis consequências, e este mundo é, podemos dizer, o ponto em que se chocam. Faremos deste ponto o tema de nosso estudo, e começaremos por considerar as ideias do Novo Testamento, associadas com a importante palavra grega cosmos. Nas versões inglesas, com uma única exceção que será mencionada em breve, essa palavra é invariavelmente traduzida por um mundo. A outra palavra grega, aion, que é traduzida da mesma forma, contém a ideia de tempo e deveria ser mais convenientemente interpretada como a época. Vale a pena gastar algum tempo para consultar um léxico do Novo Testamento grego, tal como o de Green. Ficará clara a grande variedade de significados que a palavra cosmos tem nas Escrituras. Porém, em primeiro lugar consultamos suas origens no grego clássico, onde descobrimos que originalmente tinha dois significados. Primeiro, uma ordem ou arranjo harmonioso, e segundo, embelezamento ou ornamentação. Esta última ideia aparece no verbo neotestamentário cosmeio, usado com o significado de ornamentar, ou seja, o templo com pedras bonitas, ou uma noiva para o seu esposo, Lucas 21:5, Apocalipse 21:2. Em 1 Pedro 3:3, a exceção já citada, a palavra cosmos é ela própria traduzida por adorno, concordando com o mesmo verbo cosmeio no versículo 5. Quando nos voltamos dos clássicos para os escritores do Novo Testamento, descobrimos que seus usos da palavra cosmos enquadram-se em três grupos principais. É usada em primeiro lugar com o sentido de universo material, o mundo todo, esta terra. Assim, Atos 17:24 o Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, MT 13:35, e em outros lugares, a criação do mundo, João 1:10 estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, Marcos 16:15, ide por todo o mundo. 2. O segundo uso de cosmos é duplo. É usado como para os habitantes do mundo em frases como a de João 1:10, o mundo não o conheceu, 3:16 Deus amou ao mundo de tal maneira, 12:19 eis aí vai o mundo após ele, 17:21 para que o mundo creia. Uma ampliação desse uso conduz à ideia da raça inteira dos homens separados de Deus e assim hostis à causa de Cristo. Assim, HB 11:38 homens dos quais o mundo não era digno, João 14:17 que o mundo não pode receber, 14:27 não vô-la dou como a dá o mundo, 15:18 se o mundo vos odeia. 3. Em terceiro lugar, descobrimos que cosmos é usada nas Escrituras para assuntos mundanos,
Todo o círculo de bens, talentos, riquezas, vantagens e prazeres mundanos que, embora vazios e transitórios, excitam nossos desejos e nos afastam de Deus, sendo assim obstáculos à causa de Cristo. Exemplos: 1 João 2,15 As coisas que há no mundo, 3,17 A sua, do mundo, concupiscência, Mateus 16,26 Se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, 1 Coríntios 7,31 E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Este uso de cosmos aplica-se não somente a coisas materiais, mas também a coisas abstratas que têm valores espirituais e morais, ou imorais. Assim, 1 Coríntios 2,12 O espírito do mundo, 3,19 A sabedoria deste mundo, 7,31 A aparência deste mundo, Tito 2,12 Paixões mundanas, ad cosmicos, 2 Pedro 1,4 A corrupção das paixões que há no mundo, 2,20 As contaminações do mundo, 1 João 2,16 a 17 Tudo que há no mundo, a concupiscência, a soberba, passam. O cristão deve a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, Tiago 1,27 O estudante da Bíblia logo descobrirá que, como sugere o parágrafo acima, a palavra cosmos é uma das favoritas do apóstolo João, e é ele, principalmente, quem agora nos auxilia a chegar a outras conclusões. Embora seja verdade que estas três definições de um mundo como 1. A terra material ou 2. As pessoas sobre a terra e 3. As coisas da terra, contribuem cada qual com algo para o quadro geral, já está claro que por detrás delas há algo mais. A ideia clássica de sistema organizado ou organização ajuda-nos a compreender o que, atrás de tudo que é tangível, encontramos algo intangível, encontramos um sistema planejado, e nesse sistema há um funcionamento harmonioso, uma ordem perfeita. Com relação a esse sistema, há 2 pontos a serem enfatizados. Primeiro, desde o dia em que Adão abriu a porta para que o mal penetrasse na criação de Deus, a disposição do mundo tem mostrado por si própria ser hostil a Deus. O mundo não o conheceu, 1 Coríntios 1,21, odiou Cristo, João 15,18, e não pode receber o Espírito da Verdade, 14,17. As suas obras são mais, João 7,7, e a amizade do mundo é inimiga de Deus, Tiago 4,4. Por isso Jesus diz, meu reino não é deste mundo, João 18,36. Ele venceu o mundo, 16,33, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, 1 João 5,4. Pois, como o versículo de João 12 que encabeça este estudo afirma, o mundo está sob julgamento. A atitude de Deus para com ele é inflexível. Isto porque, em segundo lugar, como o mesmo versículo declara, há uma mente por trás do sistema. João escreve repetidamente sobre o príncipe deste mundo, 12:31, 14:30, 16:11. Nesta epístola, ele o descreve como aquele que está no mundo, 1 João 4:4, colocando como seu opositor o Espírito da Verdade que habita nos crentes. O mundo inteiro, diz João, jaz no maligno, 5:19. Ele é o rebelde cosmocrator, dominador do mundo, uma palavra que, contudo, aparece uma única vez, usada no plural com relação aos seus oficiais, os dominadores deste mundo tenebroso, Efésios 6:12. Existe, portanto, um sistema organizado, um mundo, que é governado por trás do cenário por um soberano, Satanás. Quando em João 12:31 Jesus afirma que foi dada a sentença de julgamento sobre este mundo, ele não está querendo dizer que o mundo material ou seus habitantes estão julgados. Para eles o julgamento está ainda por chegar. O que ali está julgado é aquela instituição, aquela ordem mundana harmoniosa da qual o próprio Satanás é o originador e o cabeça. Finalmente, como as palavras de Jesus deixam claro, é ele, o príncipe deste mundo, que foi julgado, 16:11, e que será destronado e expulso para sempre. Assim, as Escrituras aprofundam nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Na verdade, a não ser que olhemos para os poderes invisíveis atrás das coisas materiais, podemos ser facilmente enganados. Esta reflexão pode ajudar-nos a entender melhor a passagem de 1 Pedro 3, a qual já nos referimos. Nela o apóstolo coloca o adorno, cosmos, exterior como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário em contraste deliberado com o incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Consequentemente, portanto, os primeiros são corruptos e sem valor diante de Deus.
Podemos ou não estar prontos para aceitar imediatamente a avaliação de Pedro, dependendo se vemos o verdadeiro significado de suas palavras. Aqui está o que ele quis dizer. Em segundo plano, por trás dessa questão de vestuário, joias e maquiagem, há um poder atuando para alcançar seus próprios interesses. Não deixe que esse poder o domine. Temos que perguntar a nós mesmos, qual é o motivo que nos impulsiona com relação a estas coisas? Pode não ser nada sensual, mas totalmente inocente, objetivando simplesmente, pelo uso do estilo, harmonia e perfeita combinação, obter um efeito que é esteticamente agradável. Pode não haver nada intrinsecamente errado em fazer isso, porém, você e eu percebemos com o que estamos entrando em contato aqui? Estamos tocando aquele sistema harmonioso por trás das coisas visíveis, um sistema que é controlado pelo inimigo de Deus. Portanto, sejamos cautelosos. A Bíblia começa pela criação divina dos céus e da terra. Ela não diz que Deus criou o mundo no sentido em que o estamos analisando agora. Na Bíblia, o significado do mundo passa por uma evolução, e é apenas no Novo Testamento, embora talvez em menor extensão já nos Salmos e alguns dos profetas, que o mundo alcança seu total significado espiritual. Podemos ver de imediato a razão para essa evolução. Antes da queda do homem, o mundo existia apenas no sentido da terra, as pessoas da terra e as coisas da terra. Até então não havia cosmos, mundo no sentido de ordem constituída. Com a queda, contudo, Satanás trouxe para esta terra a ordem que ele próprio idealizara, e com isso começou o sistema mundano do qual falamos. Originalmente, nossa terra física não tinha ligação com o mundo, nesse sentido de um sistema satânico, nem o homem, na verdade, a tinha. Porém, Satanás aproveitou-se do pecado do homem, e da porta que isso lhe abrirá, para introduzir na terra a organização que se propusera estabelecer. Daí em diante, a terra estava no mundo e o homem estava no mundo. Assim, podemos dizer que antes da queda havia uma terra, após a queda um mundo, na volta do Senhor haverá um reino. Assim como o mundo pertence a Satanás, o reino pertence ao nosso Senhor Jesus. Além disso, é esse reino que destitui e que destituirá o mundo. Quando a pedra que não é feita por mãos despedaça a orgulhosa imagem do homem, então o reino deste mundo transformar-se-á no reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Daniel 2:44, 45, Apocalipse 11:15. Política, educação, literatura, ciência, arte, lei, comércio, música, são estas coisas que constituem o cosmos, e estas são coisas que encontramos diariamente. Se as subtrairmos, o mundo como um sistema coerente deixará de existir. Estudando a história da humanidade, temos que reconhecer marcante progresso em cada uma dessas áreas. Contudo, a questão é, em que direção está seguindo esse progresso? Qual é o objetivo final de todo esse desenvolvimento? No final, conta-nos João, o anticristo se levantará e estabelecerá o seu próprio reino neste mundo. 1 João 2:18-22, 4:3, 2 João 7, Apocalipse 13. Essa é a direção do progresso do mundo. Satanás está utilizando o mundo material, os homens do mundo, as coisas que estão no mundo, para finalmente liderar tudo no reino do anticristo. Naquela ocasião o sistema mundial terá alcançado seu apogeu, e naquela ocasião cada uma de suas unidades será revelada como sendo anticristã. No livro de Gênesis, não encontramos no Éden qualquer alusão à tecnologia, qualquer menção a instrumentos mecânicos. Após a queda, contudo, lemos que entre os filhos de Caim havia um artífice de instrumentos cortantes de ferro e bronze. Alguns séculos atrás pode ter parecido fantástico discernir o espírito do anticristo em ferramentas de ferro, ainda que há muito tempo a espada tenha estado em competição aberta com o arado. Porém hoje, nas mãos do homem, os metais têm sido empregados para finalidades sinistras e mortais, e à medida que o final se aproxima, o abuso difundido da tecnologia e engenharia tornar-se-á ainda mais evidente. O mesmo se aplica à música e às artes. Pois a flauta e a harpa parecem ter se originado com a família de Caim, e hoje em mãos não consagradas, sua natureza desafiadora a Deus torna-se mais e mais clara. Em muitas partes do mundo, já há muito tempo pode-se relacionar facilmente um entrosamento íntimo entre a idolatria e as artes de pintura, escultura e música.
Não há dúvida de que está chegando o dia em que a natureza do anticristo será revelada mais abertamente do que nunca, através da canção, dança e artes visuais e dramáticas. Quanto ao comércio, suas ligações talvez sejam ainda mais suspeitas. Satanás foi o primeiro mercador, negociando ideias com Eva para seu próprio lucro, e na linguagem figurativa de Ezequiel 28, que parece revelar algo do caráter original de Satanás, lemos: pelo teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Versículo 5. Talvez isto não precise ser debatido, pois muitos de nós prontamente admitimos por experiência própria a origem e natureza satânica do comércio. Falaremos mais sobre isto posteriormente. E quanto à educação? Certamente, protestamos, essa deve ser inofensiva. De qualquer forma, nossos filhos precisam ser ensinados. Porém a educação, não menos do que o comércio e a tecnologia, são coisas do mundo. Tem suas raízes na árvore do conhecimento. Com que sinceridade nós, como cristãos, procuramos proteger nossos filhos das ciladas mais óbvias do mundo. E contudo, é absolutamente verdadeiro que temos que proporcionar-lhes educação. Como vamos resolver o problema de deixá-los entrar em contato com o que é essencialmente uma coisa do mundo, e ao mesmo tempo guardá-los do grande sistema mundial e seus perigos? E quanto à ciência? Ela, também, é uma das unidades que constituem o cosmos. Ela, também, é conhecimento. Quando nos aventuramos pelos limites do alcance da ciência, e começamos a especular sobre a essência do mundo físico, e do homem, surge imediatamente a pergunta: até que ponto é legítimo o objetivo da pesquisa e descoberta científica? Onde está a linha de demarcação entre o que é útil e o que é prejudicial no campo do conhecimento? Como podemos nós prosseguir em busca do conhecimento e contudo evitar ser apanhados nas malhas de Satanás? Estes, então, são os assuntos que devemos analisar. Sei que para alguns parecerá que estou exagerando as coisas, porém isso é necessário para alcançar minha meta. Pois, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, 1 João 2,15. Enfim, quando tocamos as coisas do mundo, a pergunta que sempre devemos fazer a nós mesmos é: como isto afetará meu relacionamento com o Pai? Passou o tempo em que precisávamos ir para o mundo para ter contato com ele. Hoje o mundo vem à nossa procura. Agora existe uma força circulando, a qual está cativando os homens. Você alguma vez já sentiu o poder do mundo tanto quanto hoje em dia? Já ouviu tantas conversas sobre dinheiro? Já pensou tanto sobre alimento e vestuário? Onde quer que vá, até mesmo entre cristãos, as coisas do mundo são os tópicos da conversa. O mundo avançou até a própria porta da igreja, e está procurando atrair até mesmo os santos de Deus para o seu domínio. Jamais nessa esfera de coisas necessitamos tanto de conhecer o poder da cruz de Cristo para livrar-nos, como necessitamos na presente época. Outrora falávamos muito do pecado e da vida natural. Podíamos facilmente ver neles as consequências espirituais, porém pouco percebíamos então que consequências espirituais igualmente importantes estão em jogo quando tocamos o mundo. Há uma força espiritual por trás desse cenário mundial, a qual, através das coisas que estão no mundo, está procurando enredar os homens em seu sistema. Portanto, não é somente contra o pecado que os santos de Deus precisam estar alertas, mas contra o dominador deste mundo. Deus está edificando a sua igreja para ter seu apogeu no reino universal de Cristo. Simultaneamente, seu rival está construindo este sistema mundial para seu fútil clímax no reino do anticristo. Como precisamos ser vigilantes para que em tempo algum, sejamos encontrados ajudando Satanás na construção desse malfadado reino. Quando estamos perante alternativas e uma escolha de caminhos se nos oferece, a pergunta não é: isto é bom ou mal? Isto é útil ou prejudicial? Não, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: isto é deste mundo, ou de Deus? Pois uma vez que o único conflito existente no universo é esse, então sempre que dois caminhos contrastantes se abrirem à nossa frente, a escolha em questão é nada menos que Deus ou Satanás? Extraído do livro Não Ameis o Mundo.